Para prevenir e tratar o diabetes, é preciso fazer exercício mais do que uma vez por dia? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício, alimentação e medicamentos no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer especialista na prevenção e no tratamento do diabetes e eu ensino você que já tem diabetes aí a ter a hemoglobina glicada menor do que 7, mantendo aí mais tempo a sua glicemia no alvo. E na live de hoje eu escolhi esse assunto para a gente conversar, porque há um tempo atrás aí perguntaram para mim, falaram, professor, mas peraí, você tem diabetes tipo 1 aí, como é que você faz, Você faz exercício mais do que uma vez por dia? Então vamos lá. A gente sabe que o tratamento do diabetes, ou para evitar o diabetes, vamos lá, Vamos falar primeiro evitar o diabetes tipo 2. O que a gente tem aí como prevenção? O que funciona melhor? A mudança no estilo de vida. Então, incluir exercício físico ou mesmo o aumento da atividade física que você tem aí no seu dia a dia, associado a um controle alimentar, principalmente relacionado a consumir menos alimentos que contêm carboidrato, é o que melhor funciona para evitar que a pessoa fique com diabetes tipo 2, porque vai tender a diminuir a resistência à ação da insulina, então certamente previne aí o diabetes. Tem vários trabalhos que mostram isso, que diminui aí o risco em torno de 57%, da pessoa que já apresenta lá resistência à ação da insulina, está lá com pré-diabetes, muda o estilo de vida, ele já consegue aí diminuir em 57% o risco de ficar com diabetes. Agora, para quem já tem diabetes, a gente sabe que um dos pilares do tratamento é exatamente o exercício físico. Então, o pilar do tratamento o que é? Para o diabetes tipo 2, exercício, alimentação. Se não conseguir controlar a glicemia dessa maneira, entra geralmente com o antidiabético oral. No diabetes tipo 1, para de produzir insulina, então não tem jeito, obrigatoriamente precisa da insulinoterapia. Então, para o tratamento de diabetes tipo 1, insulinoterapia, geralmente uma insulina basal associada a uma insulina de ação rápida, junto com o controle alimentar, feito normalmente através da contagem de carboidratos, e também o exercício físico. Então, nós temos aí 3 pilares para o tratamento. A gente tem o exercício, a alimentação e o medicamento. O que a gente normalmente faz, Assim, falando aí como quem tem diabetes. A gente geralmente fala assim, poxa, se eu comi um pouco mais, o que eu vou fazer? Eu vou automaticamente aumentar a dose de medicamento. No caso aí, aumentar a dosagem da insulina. Ou então, para quem tem diabetes tipo 2, comer um pouco mais, vai dar um tempo lá, um período maior para se alimentar de novo, ou comer alimento com proteína, com outro nutriente aí, para evitar que a glicemia aumente, para tentar manter aquele padrão ali para baixo. Agora, com o exercício, é possível a gente fazer exercício, por exemplo, 2, 3 vezes no dia? De primeiro momento, é possível, mas é algo que a gente precisa dosar muito. E vai estar também de acordo com o objetivo que você tem. Então vamos lá, de acordo com os objetivos. Meu objetivo é diminuir, mudar minha composição corporal, quero diminuir a gordura, para poder diminuir a resistência à ação da insulina. Então você está trabalhando aí com a prevenção do diabetes tipo 2. Nessa situação, fazendo exercício uma vez por dia, por pelo menos aí 30 minutos, claro que isso vai depender do tipo de exercício que você faz. Estou falando isso porque a maioria das pessoas que não estão fazendo nada começam geralmente caminhando. Então se você caminha, geralmente você vai gastar uma quantidade pequena de calorias, em torno aí de 3 vezes o gasto calórico, maior do que o que você tem quando você está em repouso. Geralmente é 3,3 vezes em média. Agora, se você vai correr, dependendo da velocidade com que você corre, isso aí pode aumentar em até 8 vezes o seu consumo de oxigênio, o seu gasto calórico relacionado ao que você está no repouso. Então, claro que se você vai fazer um exercício que é mais leve, certamente você precisa fazer por um período um pouco maior, por pelo menos aí 30 minutos. Se você fizer uma atividade que vai forçar um pouco mais o seu organismo, certamente você pode diminuir esse tempo aí para 15, 20 minutos. Então esse é primeira coisa que a gente precisa ficar atento quando a gente tenta aí, fazer exercício mais do que uma vez por dia. Segunda situação,
Objetivo. Objetivo, a gente falou da prevenção, então se você fizer uma vez por dia, pelo menos aí 30 minutos já vai ajudar. Se você quer ajudar no tratamento do diabetes, aí eu vou fazer o exercício. É a mesma situação. Você vai fazer o exercício, o que a gente tem que ter como referência? Quanto está a minha glicemia antes de eu começar a fazer o exercício? Porque a gente sabe que o exercício tende a diminuir a concentração de glicose no sangue. Então, se eu vou fazer o exercício, eu tenho que, obrigatoriamente, antes de começar a medir a glicemia capilar. Eu meço lá a glicemia, vejo quanto está o valor da glicemia. Ah, a glicemia está 230 e alguma coisa, quer dizer, está bem alta. Então, o que você precisa fazer? De acordo com o exercício que você vai fazer, claro, se é um exercício mais leve, como, por exemplo, caminhar, consequentemente, você precisa caminhar uns 30, 40, às vezes 50 minutos até conseguir baixar essa glicemia. Isso você pode ir controlando durante o tempo que você está caminhando. Caminha lá uma meia hora, para, mede a glicemia. Baixou lá, estava, sei lá, 240, alguma coisa, quanto está agora? Está abaixo de 180? Tá, então se você quiser o que está por parar já de caminhar, perfeito. Ou se não, caminha por mais 20 minutos, por mais 30 minutos, assim por diante, e vai monitorando a glicemia até chegar num valor que seja adequado para você. Agora, quando o nosso objetivo ele é sim melhorar o nosso condicionamento, existe aí é feito, claro, uma avaliação física, né, do indivíduo, mesmo tendo diabetes, aí que existem, claro, vários atletas que são diabéticos, que são inclusive medalhistas olímpicos. Então, nessa situação, o atleta, a gente sabe, ele treina pelo menos 2 vezes por dia. Mas é um treino que ele é feito de maneira totalmente controlada. E por que eu estou passando essa informação para você? Porque não adianta, de repente, do nada, você falar, ah, não, eu vou fazer, como minha diabetes está um pouco difícil de controlar, eu vou aumentar o quanto eu vou fazer de exercício. Isso pode? Não só pode, como deve ser feito. Isso faz bem para a gente. Mas você não pode, por exemplo, eu vou fazer exercício de manhã e talvez do meio para o final da tarde. Você fazer o exercício igual ao que você fez nos 2 momentos, porque isso vai ser uma carga muito grande para o seu organismo. Então, o que a gente normalmente faz? De manhã, a gente sabe que a resistência à ação da insulina é um pouco maior. Isso aí é fisiológico. Quem tem diabetes e quem não tem, tem essa situação. Então, o que você faz se você vai fazer exercício de manhã? Faz exercício um pouco mais forte. Faz o exercício forte que eu falo, é uma situação que você, se vai, por exemplo, andar rápido, anda por um período até você ficar respirando um pouco mais rápido, até você transpirar. Né? Então, uns 40 minutos, 50 minutos aí caminhando. E depois à tarde, se você quer fazer de novo o exercício. Fazer um exercício que seja mais leve. Se você tiver uma bicicleta na sua casa, essas bicicletas ergométricas, usa ela de maneira, sabe, sem carga, faz lá uns 20, 30 minutos, que isso certamente vai ajudar. Agora, não, eu só consigo caminhar. Ótimo, então de manhã você pega e caminha por mais tempo, de preferência em terrenos acidentados, onde você vai caminhar numa parte que é plana, depois um momento que tem subida, descida, em terrenos que são mais acidentados, para o esforço ser maior. E à tarde, caminha em um local que seja de preferência plano. Então, dessa maneira, você não vai aplicar no seu organismo um esforço que seja semelhante, né? Seja igual, por exemplo, de manhã e à tarde, por exemplo. Então, isso é algo que é técnico, mas é bastante importante também para que seja aplicado. Porque caso você não faça isso, quais são os riscos que a gente tem? O primeiro é que você vai se sentir bastante cansado. Segundo, pode aumentar o risco de você começar a fazer mais episódios de hipoglicemia. Terceiro, e o mais grave, né, é você começar a exigir demais da sua estrutura, sem ela estar preparada para aquele esforço, e você de repente vir a ter alguma lesão, por exemplo, em alguma parte articular, machucar o joelho, por exemplo, que é muito comum acontecer, né, o mais frequente, ou muitas vezes tornozelo, também pode acontecer. Então, são situações que precisam ser controladas. Então, é possível fazer o exercício mais do que uma vez? É. Muitas vezes você pode também acrescentar um pouco mais do exercício por conta de um dia que você, de repente, a gente sempre tem os altos e baixos, né? Nem sempre a gente consegue controlar tudo certinho. De repente você comeu um pouco a mais.
Comeu um pouco mais, a glicemia ficou um pouco mais alta. Então, faz a sua quantidade de exercício que você já está acostumado a fazer todo dia, e nesse dia tenta colocar aí pelo menos mais uns 20 ou 30 minutos de um exercício mais leve, mesmo que seja uma simples caminhada. Isso já vai ajudar a diminuir a glicemia, porque o exercício, como eu já falei aí em outras lives, a gente tem sim a possibilidade de, durante o exercício, fazer a quantidade de açúcar no sangue diminuir, e também isso vai acontecer depois do exercício. Então, você fez de manhã, certamente já vai diminuir um pouco a glicemia. Depois, durante o dia, por uma questão de ter comido mais, ela vai tender a aumentar de novo, mas aquele efeito do exercício pela manhã, ele continua. Quer dizer, os músculos que foram trabalhados, eles estão mais sensíveis à ação da insulina. Então, com menos insulina ali sinalizando, consegue tirar o açúcar do sangue. E se eu fizer exercício depois à tarde ou no início da noite, né, uma caminhada que seja, você vai reforçar, você vai aumentar o gasto calórico que você tem e vai reforçar aquele estímulo que foi dado pela manhã. Então a tendência natural é que você consiga diminuir mais rápido a glicemia. Então isso sim é possível. Só que, mais uma vez, preste atenção para não fazer a mesma coisa 2 vezes. Se você, eu gosto de caminhar, ou o que é possível para fazer é caminhar, pela manhã caminha em terrenos mais acidentados, faça um esforço um pouco maior, e à tarde um esforço menor, caminhe num lugar que seja plano. Eu posso, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer exercício com carga, fazer exercício com o peso do próprio corpo, você tem a possibilidade de usar, tem na sua casa, né, algum halter, aí, barra, tem elástico, né? Então dá para fazer também exercício de força, 2 vezes no dia, dá para fazer. O corpo inteiro, dá para fazer. Pela manhã você faz um método por passagem, por exemplo, você pega e faz um exercício seguido do outro, um circuito. Ou pela manhã você pode fazer, inclusive, o exercício onde você faz 2, 3 séries para o mesmo grupamento muscular. Então você diminui o mesmo exercício, faz o mesmo exercício várias vezes, né? 2, 3 vezes, aí muda o exercício. E no fim da tarde você faz sim um método por passagem, uma situação onde você pega uma carga menor e faça um exercício seguido do outro. Então dessa maneira você fez exercício de força 2 vezes no dia? Fez, mas com intensidades diferentes. Então, nessa maneira, você consegue aumentar a captação de glicose do seu organismo pelo exercício físico, e você também consegue depois dar continuidade, dar um novo estímulo, tira de novo o açúcar do sangue, e ele vai continuar saindo depois do exercício. Esse efeito ele dura aí por pelo menos 24 horas. Então, quando a gente leve em consideração fazer exercício mais do que uma vez no dia, a primeira coisa é não fazer com a mesma intensidade as 2 vezes que você for fazer exercício, e lembrar sempre de medir a glicemia antes de iniciar o exercício. Porque não adianta nada você, eu vou fazer agora de manhã, vou fazer um pouco mais forte o exercício para tirar mais açúcar do sangue, e de repente você está começando o exercício com a sua glicemia muito baixa. E isso vai te expor a um quadro de hipoglicemia. Talvez nem durante o exercício, mas depois que você terminar o exercício. E para nós, que temos diabetes, isso é uma situação extremamente ruim. A gente tem que evitar tantos episódios, ficar muito tempo em hiperglicemia, que isso a médio e longo prazo é ruim para o nosso organismo, mas também fazer hipoglicemia é muito pior. Porque toda vez que a gente faz hipoglicemia, você dá um impacto no seu corpo, não é só esse mal-estar que a gente tem normalmente por cair a glicemia, então tem tremedeira, se sente mal, aí come lá alguma coisa com carboidrato, dá uma melhorada, até aí tudo bem, só que o que acontece? A gente já vai ter o efeito que é chamado aí de efeito rebote. Você vai estar com uma glicemia abaixo de 70 agora, consome alguma coisa, só que junto com isso, seu fígado também liberou lá um monte de açúcar no sangue. Então junto o açúcar do que você comeu, junto com o açúcar que saiu do fígado. E aí o que acontece? Depois que você tem esse episódio de hipoglicemia, sua glicemia vai lá para cima. Então, toda vez que a gente faz hipoglicemia, tem esse prejuízo momentâneo para o nosso organismo. Só que existe um outro prejuízo que ele é muito mais grave, que é justamente
tensionar mais os vasos sanguíneos, e isso permanece por um período maior, aumenta a formação, né, de plaquetas, quer dizer, o sangue ele tende a formar mais plaquetas, isso é também perigoso para o nosso sistema, aumenta o risco cardiovascular, então aumenta a carga no coração. Então tem uma série de problemas que acontecem que a gente nem percebe. A gente assim se sente mal naquele momento que faz hipo, come alguma coisa doce ali, depois o açúcar aumenta bastante. E pode perceber, a gente fica meio esquisitão, não sabe por quê. Porque internamente aquele momento de hipoglicemia ele foi muito impactante para o nosso corpo. E isso perdura por um período. Não é a mesma coisa do tempo de hipoglicemia. Hipoglicemia está agora, come alguma coisa com carboidrato, aumenta, vai diminuir a sensação, mas depois você se sente esquisito. Por que você se sente esquisito? Porque todos os outros sistemas eles acabam também sendo afetados. E isso é algo muito ruim para o nosso corpo, né? E isso, quanto mais acontecer, pior é. E o exercício, ele ajuda muito a fazer nosso açúcar sair do sangue, mas também aumenta bastante o risco de fazer hipoglicemia. E essa hipoglicemia, ela pode não acontecer durante o exercício, não acontecer logo depois que você termina o exercício, mas ela pode sim acontecer, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas depois que você fez o exercício. Então é algo que a gente precisa sim, sempre controlar. Então pode fazer exercício? Pode, só que nunca faça o exercício sem medir sua glicemia. Antes de começar o exercício e principalmente quando você terminar de fazer o exercício. Porque na hora que começou, você pode estar com uma glicemia alta, pode estar com mais de 200 de glicemia, 240, 250, e se naquele momento tem uma quantidade grande de medicamento fazendo efeito no seu organismo, ou mesmo uma quantidade, um pico de ação de insulina acontecendo, o exercício vai remover a glicose e por conta de ter um aumento do medicamento fazendo efeito, vai sair também mais glicose rapidamente. E pode, no tempo de exercício, 30, às vezes 40 minutos, você sim fazer um episódio de hipoglicemia. Então é sempre importante medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício, para você determinar quanto tempo de exercício você vai fazer, de que maneira que você vai fazer ele mais leve, fazer um pouco mais pesado para eu poder tirar mais açúcar do meu sangue. Por quanto tempo eu vou fazer o exercício? Tudo isso deve ser controlado. Terminou de fazer o exercício? Mede de novo a glicemia. E dá uma olhada lá para ver o quanto diminuiu do início do exercício. Se for necessário, já suplementa com um pouquinho de carboidrato antes de fazer hipoglicemia. Que isso vai fazer com que a sua glicemia, ficando mais tempo abaixo de 180 e acima de 70, a gente consegue se sentir muito melhor, consegue ter uma hemoglobina glicada menor do que 7% e sem ficar variando demais com a glicemia por conta do exercício. E mesmo depois que você fez o exercício, depois de 1 hora mais ou menos que você fez o exercício, mede a glicemia de novo. Isso é importante. Pelo menos no início, quando você não sabe exatamente aquele tipo de exercício ou a combinação daquele exercício, os exercícios que você fez, seja fazer 2 tipos de exercício pela manhã, à tarde ou à noite, ou mesmo você fez exercício de manhã e de repente vai fazer exercício no final da tarde, você não sabe exatamente qual vai ser o resultado dessa ação. Então você monitora de que maneira? Medindo a glicemia mais vezes. Se você voltar a fazer isso mais vezes, certamente você já vai saber mais ou menos a resposta. Mas é sempre importante a gente medir a glicemia. Nunca ficar fazendo exercício sem medir a glicemia. Porque a gente não sabe o quanto, né, o exercício ele vai, naquele momento, remover de açúcar do seu sangue. A gente tem uma ideia do que vai acontecer, isso quando você faz exercício todos os dias. Eu, normalmente, faço exercício todos os dias. De preferência, logo pela manhã. Eu tento já fazer pela manhã, porque o dia da gente ele é sempre cheio de surpresas, um dia está tranquilo, daqui a pouco aparece um monte de coisa para fazer, chega meia-noite e você não parou nenhum momento e não fez o exercício também. Cada um de nós temos uma rotina, existem pessoas que gostam mais de fazer exercício pela manhã, outros gostam mais à tarde, outros gostam à noite, ou então não gostam à noite, mas trabalham o dia inteiro e é só à noite que consegue fazer exercício. Não tem problema em que momento você vai fazer o exercício. O importante é fazer o exercício. E se tiver a possibilidade de fazer 2 vezes no dia, nesses momentos onde a glicemia está um pouco mais alta, ou você de repente dá uma deslizada, em fim de semana é muito comum a gente fazer isso, né? Que nem hoje, domingão à noite, no domingo fica mais tempo,
né, em casa, fica aí mais tempo com a família, acaba comendo um pouco mais, amanhã é um dia certo para começar a fazer isso. Faz exercício lá pela manhã, se possível, faz depois no fim da tarde ou à noite, que isso vai ajudar. Mas não deixe de medir a sua glicemia para evitar que ocorram episódios de hipoglicemia. Então, respondendo, né, fazendo um resumo aí, o exercício, você fazendo ele uma vez por dia, é parte do tratamento do diabetes. Isso vai fazer você ter um melhor controle da sua glicemia, vai te dar a liberdade de você se alimentar um pouco melhor. É o que vai funcionar, fazer o exercício, controlar a alimentação, é o que vai funcionar na prevenção do diabetes tipo 2. Não existe melhor remédio, vamos chamar assim, ou melhor atitude para evitar que aumente a resistência da insulina e a pessoa fique com diabetes tipo 2, a não ser fazer exercício e controlar a alimentação. Isso funciona e funciona muito bem. Para quem tem diabetes tipo 2, fazer o exercício, controlar a alimentação e tomar um medicamento. Isso é fundamental. Existem momentos que a gente está com a glicemia um pouco mais descontrolada, existem momentos que a gente está um pouco mais triste, momentos que a gente sabe que tem hormônios aí que muitas vezes vão fazer a glicemia ficar um pouco mais alta. Nesses momentos vale sim você fazer exercício pelo menos 2 vezes no dia. Mas sempre lembrando de, pela manhã, faz o exercício um pouco mais forte e à tarde um exercício um pouco com uma intensidade menor, uma coisa mais leve, que isso vai ajudar e ajudar bastante aí no controle da sua glicemia. E nunca esquecer de medir a glicemia antes, no final do exercício e também depois de 1 hora e meia que você fez o exercício para evitar episódios de hipoglicemia, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, né, curta, né, compartilhe aí com pessoas que você sabe que tem diabetes, né, pode marcar aí a pessoa, né, no post, e se você acha que essa informação ela é importante para alguém que você conhece com diabetes, também compartilhe aí o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Não é? Lembre-se que o conhecimento é o que salva. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente coloca em prática esse conhecimento, isso ajuda muito no controle do diabetes. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço e até mais!